Olá, meu nome é Saulo, sou publicitário, pesquisador da Logosofia e estou aqui com a minha amiga Samira para apresentar este que é o quinto episódio da segunda temporada da série Intercâmbios. O nosso tema de hoje é adaptação, necessidade ou poder? Eu e a Samira vamos trazer um pouco do que a Logosofia ensina sobre esse assunto, como temos aplicado esses ensinamentos em nossa vida. Tudo bem, Samira? Tudo bem, Saulo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou também pesquisadora da Logosofia e o nome da série Intercâmbios não é à toa. O intercâmbio, ele é parte importante do método de estudo logosófico. Samira, antes da gente falar propriamente da adaptação, eu queria destacar que esse termo intercâmbio é realmente muito interessante. Eu lembro, na mesma hora, daqueles intercâmbios estudantis, sabe? Quando a pessoa vai para outro país, aprender outra língua. Eu não tive a oportunidade de fazer, mas eu sei que quem já fez diz que volta outra pessoa. É verdade, Saulo. E, de certa forma, tem a ver, esse intercâmbio para outro país, tem a ver com o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai demonstrar na prática o que é o intercâmbio, que é essa conversa sobre um tema que a gente tem o objetivo de provocar uma mudança interna, ampliar a compreensão, gerar motivos de investigação futura para as pessoas estudarem, né? Pensarem sobre o assunto. Isso mesmo, Samira. E como que funciona, né? A gente estuda sobre determinado tema, com base nos ensinamentos logosóficos, e depois troca essa ideia, intercambia as compreensões. Samirinha, a gente já fez muitos intercâmbios, na verdade? Já, sim, muitos. Eu lembro, quando eu te conheci, eu estava passando assim por uma mudança grande na minha vida. A gente marcava aqueles almoços e eu voltava para o trabalho, voltava para a semana cheio de pensamentos, cheio de novos interesses. Você lembra? Claro. E eu lembro que a primeira vez que a gente se viu foi um show do Legião Urbana. Mas aí cabe uma explicação para quem está assistindo. Foi a banda com a nova formação, não foi a banda com a formação original, não. Foi há uns 4, 5 anos atrás, eu acho, em Belo Horizonte. É mesmo. Samira, você presenciou muitas mudanças na minha vida nesses últimos anos, e eu na sua, né? Você conheceu minha família, meu filho, hoje é professora do meu filho, olha só. É mesmo. E você também, Saulo, acompanhou nesse período, viu muita coisa que se transformou, né, dentro e fora de mim. E eu acho que para todas essas mudanças que a gente viveu, foi necessário a adaptação. Aí a gente entra de cheio no tema do nosso intercâmbio. Adaptação, necessidade ou poder? Só lembrando, Samira, que essa temporada da série é sobre potenciais humanos. E outros episódios já foram intercambiados temas como observação consciente, entendimento, querer, reservas internas. Agora é a vez de falarmos da adaptação. Saulo, eu assim, acho que ninguém nega o tanto que a gente teve que se adaptar nos últimos tempos, né? A pandemia, ela foi um grande propulsor dessas adaptações na vida de praticamente todo mundo. Samira, eu fico pensando assim, será que esse tipo de adaptação é uma necessidade? Porque é algo que vem do externo? Olha só que interessante. Falando de pandemia, né? Logo que começou a pandemia, naquele momento que ninguém sabia ao certo o que iria acontecer, e aqui em Belo Horizonte, onde a gente mora, né? Foi um momento mais rigoroso de distanciamento. A gente viveu um momento de adaptação, assim, fortes, e eu acho que todo mundo, né? E aqui em casa, primeiro, imediatamente, nós tivemos que adaptar as tarefas de casa. A nossa ajudante ficou alguns meses sem nos auxiliar, então nós nos dividimos aqui nos afazeres domésticos, organizamos os ambientes de trabalho e estudo, né, que começaram a acontecer dentro de casa, as rotinas de compras, e mudamos assim, a forma como tínhamos contato com a família. Mas o que eu vejo que mais que isso, com aquela incerteza do momento,
Eu e minha esposa tivemos uma reunião de família, eu chamei ela, a gente teve uma reunião de família, e a gente imaginou vários cenários e como nós iríamos atuar caso esse cenário se concretizasse. Caso eu perdesse o emprego, com isso a renda da casa se reduzisse, caso os dois perdessem renda, né, qual que seria a nossa atitude? E também prevemos que seria necessária uma maior dose de paciência, de tolerância, porque o convívio ia ficar muito mais intenso nesse período. Então, o que eu vejo? Assim, com essa reflexão antecipada, essa busca que nós tivemos, né, dos nossos conhecimentos, dos recursos internos que possuímos para lidar com essa situação inesperada, nos trouxe muito mais segurança e confiança para viver esse período. O que fizemos, hoje eu entendo, e muito mais depois desse estudo, né, que a gente teve para esse intercâmbio, foi exatamente que nos preparar para viver essa experiência da melhor forma, sem sofrer ou com o menor sofrimento possível, para que nossa vida, e aí eu falo da vida assim, num sentido bem mais amplo e profundo das relações, que tem a ver com a harmonia da nossa família mesmo, fosse mantida saudavelmente. Eu vejo que a pandemia, de fato, ela afetou nossas vidas, mas nesse aspecto material, que foi um aspecto de preocupação, bem menos do que os cenários que nós imaginamos. E aí eu vejo que ficou esse aprendizado, de que nós somos capazes de nos antecipar, de nos preparar para viver esses momentos, às vezes difíceis, né? Mas mantendo aí o nosso propósito maior. Saulo, não, muito interessante. Assim, essa sua experiência, ela esclarece assim, um falso conceito que eu tinha em relação à adaptação. Eu pensava que se adaptar era se submeter a algo que a gente não tem controle, sabe? Uhum. Como se estivéssemos assim, sempre sujeitos a vontades alheias, ao destino, enfim. Quando, na verdade, é o contrário, né? É estar ativo, né? Se adaptar é estar ativo e preparado frente ao que pode acontecer, né? Você sabe que tem pouco tempo que eu comecei a fazer aula de parapente, né? É mesmo, Samir, muito legal. Pois é. E refletindo sobre a adaptação como um poder do ser humano, eu faço uma analogia com um piloto de parapente. O piloto, ele depende, além da formação que ele tem e de um equipamento adequado, ele depende da condição meteorológica do dia. Ele não controla essa condição, mas ele sabe analisar, se antecipar às possíveis mudanças, né? E seus impactos na decolagem, no voo, no pouso. Isso permite que o piloto atinja seu objetivo com segurança, né? Então, ele não está à mercê da condição, né? Seus conhecimentos, os conhecimentos que ele tem, a experiência que ele tem, permitem que ele aproveite a condição e desenvolva um bom voo, né? E saber fazer um bom uso do vento é muito diferente de estar à mercê dele, de desconhecê-lo, de se surpreender com as influências, né? Com as suas influências. E acho que a confiança, Saulo, vem daí, do conhecimento. Assim, na sua experiência, né? Assim como você e sua esposa buscaram os conhecimentos e os recursos para lidar com aquela possível situação, né? Um bom piloto com muitos conhecimentos consegue se manter em voo por muitas horas. Tem a tranquilidade, a confiança de tomar as decisões. Ele planeja o caminho, analisa os possíveis locais de pouso, inclusive em situações emergenciais, né? Então, definitivamente não é uma posição passiva frente àquela condição. E como eu ainda estou aprendendo, assim, eu ainda sou novata, eu conto muito com os conhecimentos dos meus instrutores, né? Outro dia foi muito interessante, depois eu vou até te mostrar um vídeo. Eu fui fazer um voo e a condição ela estava favorável para o meu nível, né? E meus instrutores estavam lá presentes na rampa de decolagem. E um deles me deu orientações prévias, assim, e prévias à decolagem, né?
Aí o plano era, eu vou decolar, manter o voo próximo à serra, e depois ir para o pouso, assim como outros pilotos estavam fazendo. E aí, pois bem, né? Decolei, ganhei altura, eu percorri uma ida e uma volta próxima à serra e eu já fui direto para o pouso. Né? Eu fiquei com medo. E o que aconteceu? O voo estava um pouco mais turbulento, balançando mesmo. E aí a minha falta de conhecimento, né, de experiência, não me permitiu ver que aquela era uma situação normal, que aquele era um balanço normal, né? Depois, conversando com o meu instrutor, ele me disse, não, que eu deveria ter ficado, que estava tranquilo, que eu, né, poderia ter continuado o voo. Então, conhecimento, Saulo, essa é a base da confiança. Olha só para você ver, Samira. Relacionando aí as experiências, sabe uma coisa que eu tenho percebido? Esse exemplo que eu dei foi sobre uma situação que poderia afetar um propósito muito grande, muito importante para mim, né? Que é a qualidade da minha família. Mas que a gente tem propósitos que são testados todos os dias, em vários momentos do dia. Né? Quando eu faço um propósito de viver um dia feliz, que eu não vou permitir que nada abale esse propósito, e aí eu consigo prever o que pode acontecer nesse dia e reunir algumas condições para eu viver esse propósito, eu estou me adaptando para manter minha vida, vamos dizer aí no seu exemplo, num voo seguro, num voo tranquilo, né, conforme esse planejamento. Percebe como que isso assim, fica muito mais próximo, né, mais palpável? Outro dia, Samira, eu tive uma reunião de manhã de trabalho, assim, super feliz, sabe? Até mesmo inesperadamente feliz. Era uma reunião daquele tipo de apagar incêndio, segunda-feira de manhã, no primeiro horário. Ela tinha tudo para dar errado, mas foi um sucesso. E eu sei que ela foi um sucesso em parte porque eu me preparei no dia anterior. No domingo, eu me preparei com todos aqueles elementos para que pudesse encaminhá-la da melhor forma possível. E eu acho que possivelmente os outros participantes também fizeram a mesma coisa. E aí, depois da reunião, eu pensei assim comigo, nossa, esse dia vai ser incrível, vai ser super feliz. Isso me encheu de energia, assim, naquele momento, sabe? Mas aconteceu que na hora do almoço, eu fui buscar o meu filho na escola. E ele me relatou uma atitude que ele teve na escola, atitudes que não condiziam com aquela alegria que eu estava tendo. Foram atitudes, assim, que eu achei desnecessárias e que balançaram totalmente com o meu estado interno, me desequilibrou totalmente. Então, eu perdi aquele momento que eu tinha no começo do dia. Eu perdi aquele momento que eu tinha, que eu ia ter um dia super feliz. E aí eu fiquei pensando assim, por que isso aconteceu, né? Por que eu deixei a situação perturbar meu estado interno? Será que aquele propósito que eu firmei, né, no começo do dia, de viver um dia feliz, ele não estava muito firme? Será que eu me preparei para a reunião que eu ia viver profissionalmente, mas não me preparei para buscar o meu filho na escola? Percebe alguma relação assim de adaptação por necessidade ou adaptação como um poder? Claro, Saulo. Assim, ter o propósito claro e presente em nossa mente, né, é essencial para nos defender dessas oscilações. Eu tenho certeza que, analisando essa experiência, você criou um novo propósito e vai estar mais atento para situações que você vai viver com seu filho, por exemplo. Né? É verdade. E voltando na analogia do piloto, se adaptar pode ser, inclusive, escolher não voar. Né? Afinal de contas, assim, o objetivo é a gente desfrutar, né, na atividade lá do voo, desfrutar de muito tempo dessa atividade, não colocar a própria vida em risco, né? Mas quantas vezes a gente insiste em manter a nossa conduta, né, sofrer com a situação, ao invés de inteligentemente nos adaptar e viver algo bom? Recentemente, eu vivi uma experiência em que eu pude observar essa adaptação, assim, como que ela é importante para a gente enfrentar essas situações de adversidade. A minha mãe, ela precisou ser internada e passar por uma cirurgia. E no início, Saulo, eu fiquei muito triste, assim, fiquei preocupada, né, sem saber como é que ia ser, sem saber como conciliar
tempo que eu precisaria dedicar para minha mãe e o trabalho, né? Como que ia ser para acompanhá-la. E se eu mantivesse esse estado inicial, eu viveria muitos momentos difíceis com a minha mãe. No entanto, eu logo percebi que eu precisaria me adaptar àquela situação, né? E que mesmo sendo algo difícil, assim, eu não estava feliz, né? Minha mãe vai ser internada, mas eu poderia viver essa situação de maneira mais leve, né? Mais feliz. E eu aproveitei, por exemplo, como é que foi essa mudança, né? Eu aproveitei esse tempo com a minha mãe. Eu pude observar que a minha mãe é muito querida por muitos familiares, a gente recebeu muitas ajudas. Eu pude ser grata ao esforço que a gente fez, que nos permitia ter um bom atendimento médico. Enfim, ao me adaptar internamente, né, eu vivi essa diversidade de outra forma. Né? Muito bom, Samira. Samira, será que a gente conseguiu responder essa pergunta, que é o tema do nosso intercâmbio? Adaptação, necessidade ou poder? Saulo, eu acho que a gente avançou. Como o objetivo do intercâmbio não é encerrar uma compreensão, né, e sim ampliá-la, eu penso que demos um passo, né? E eu espero que os que estão assistindo tenham feito muitas reflexões e que formem a própria imagem do que é o conceito de adaptação na vida humana. Isso aí. Samira, então, assim, eu vou ler um ensinamento, que é um trecho de um livro da coleção da revista Logosófica, tomo 2. Inclusive, esse livro está disponível no site logosofia.org.br para download gratuitamente. E aí a gente se despede, eu vou ler esse ensinamento, e aí, agradecendo aí a todos que participaram, que assistiram, a gente termina com ele, tá legal? Excelente, Saulo, foi muito bom. Obrigado a todos, e eu vou ler aqui esse trecho do livro. Vamos lá, abre aspas. Adaptar-se é, portanto, preparar dentro de si as condições adequadas para que o equilíbrio normal da vida perdure sem modificações, ainda que a vida se modifique tantas vezes quantas sejam necessárias ou reclamem as circunstâncias. O contrário seria nos entregarmos como prisioneiros de um inimigo invisível, porém real, que estaria continuamente abatendo o nosso ânimo.